Good morning, it's me, Teacher Raquel. Bem-vindos de volta para mais uma aula de língua inglesa. Pessoal, e na aula de hoje nós daremos continuidade ao assunto que nós iniciamos na aula passada no livro positivo, certo? Na última aula, eu comecei a trabalhar com vocês o uso de um verbo muito especial, que é o verbo there be. Esse verbo nós utilizamos para falar da existência de coisas, pessoas, lugares, objetos, animais, certo? E nós vimos, pessoal, naquela aula, que esse verbo ele é dividido em duas partes, two parts, singular and plural. Então, nós temos singular e plural. Então, o verbo é there be, é o verbo haver, o verbo existir. Quando eu faço essa separação, eu vou ter there is, que eu utilizo para singular, quando eu tenho apenas uma unidade, certo? E there or, que eu vou utilizar quando eu tiver mais de uma unidade. 2, 3, 4, 5, enfim, acima de uma unidade, ok? So, let's get started. Vou mostrar aqui para vocês aquela tabelinha que a gente fez na última aula. Começando aqui. Pessoal, naquela tabelinha, eu dividi para vocês singular e plural, ok? E nós vamos continuar vendo essa mesma tabelinha, com exemplos diferentes. Então, aqui eu tenho o verbo there be, right? So, existir ou haver, there is e there are. Quero que vocês observem aqui que eu trabalhei com o mesmo substantivo, chair, cadeira, tá bom? Chairs. Então, aqui na primeira parte da minha tabela, eu tenho there is a chair. There is a chair. Pessoal, esse azinho aqui, tá? Ele é um artigo. Ele é um artigo indefinido. E nós vamos utilizar ele sempre antes de uma palavra que comece com um som consonatal, certo? E esse artigo, pessoal, ele equivale aqui a um numeral, one, right? So, there is one chair. There is a chair. É a mesma coisa. E aqui do ladinho, eu coloquei o plural. So, there are two chairs. There are two chairs. Aí eu trouxe para vocês, gente, a forma negativa e a forma interrogativa. Se vocês observarem os exemplos, vocês vão perceber que na forma interrogativa, tá? O is, ele vai estar agora no comecinho da frase. Is there a chair? Is there a chair? Na forma negativa, como que fica? Nós vamos usar aqui, deixa eu pegar aqui a minha canetinha para vocês. Nós vamos utilizar o not, right, guys? Olha, not, there is not, there is not, there is not a chair, there is not a chair. Aí nós temos forma afirmativa, there is a chair. Forma negativa, there is not a chair. Forma interrogativa, is there a chair? Is there a chair? Right? E aqui embaixo eu coloquei para vocês prestarem atenção, que nós temos, pessoal, a forma negativa, certo?
There is not. E nós vamos ter aqui a forma negativa abreviada. Como assim, teacher? Nós abreviamos isso aqui. Vai ficar there isn't. There isn't. Exemplo. Eu quero dizer que em Bragança não tem um shopping, right? So, there is not a shopping mall in Bragança. There is not a shopping mall in Bragança. Não há um shopping em Bragança. Como que vai ficar a minha forma abreviada? There isn't a shopping mall em Bragança. There isn't a shopping mall em Bragança. Aí nós passamos aqui para a segunda parte da tabela, em que nós temos there are 2 chairs. There are 2 chairs. There are not 2 chairs. There are not 2 chairs. Are there 2 chairs? Are there 2 chairs? E a minha forma abreviada aqui, pessoal, embaixo, certo? There are not vai ser igual a there aren't. There aren't. Ok? Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá? Observe a minha forma afirmativa. É esse primeiro exemplo. There is a chair. Há uma cadeira. Por exemplo, there is a chair in my bedroom. Há uma cadeira dentro do meu quarto. Aí eu quero perguntar, pessoal, se há uma cadeira, como que eu vou fazer? Eu vou pegar esse is, que está bem aqui, is, certo? E agora ele vai ser posicionado bem aqui. Aí olha como fica aqui embaixo. Is there a chair? Is there a chair? A mesma coisa acontece, pessoal, quando eu tenho aqui a forma no plural. Então, nós temos there are 2 chairs. Para eu fazer a pergunta, como que eu vou fazer? Vou pegar esse are e vou trazê-lo aqui para o comecinho, tá? Vai ficar bem aqui. Aí, olha o exemplo aqui embaixo. Are there 2 chairs? Are there 2 chairs? Galera, uma outra coisa que a gente não pode esquecer quando a gente faz a pergunta é the punctuation, right? A pontuação. Here. Então, se eu estou fazendo a pergunta, eu não posso esquecer de usar a pontuação, o ponto de interrogação, the question marker, right? So, don't forget it. Não se esqueçam. Aí nós vamos aqui passar para a nossa segunda parte da tabela, onde eu trouxe outro exemplo para vocês. There is a TV in my house. There is not a TV in my house. Is there a TV in my house? Is there a TV in my house? E aqui na segunda parte da tabela, onde nós temos a forma no plural, there are 3 TVs in my house. There are not 3 TVs in my house. Are there 3 TVs in my house? Right, guys? Observem, galera, que quando eu estou usando there is, a palavra TV, ela tá no singular, tá? TV, TV. Porque é o objeto que eu estou declarando a existência,
certo? Aqui, quando eu estou usando there or, que é o plural, a palavra TV agora foi para o plural. TVs. 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 Ok? Então, você precisa prestar atenção nisso. O seu substantivo, quando você usa there is, ele vai estar no singular. Quando você utilizar there or, ele vai estar no plural, tá? Sempre dessa forma, singular, plural. Continuando, let's continue. Agora, pessoal, eu trouxe algumas imagens para vocês sobre algumas mobílias e equipamentos, objetos dentro de uma casa, tá? Aqui nós temos, so here we have, you know it, this is a bed. Bed. So there is a bed in my bedroom. There is one bed in my bedroom. There are not two beds in my bedroom. Estamos falando sobre existência. And here we have a sofa, right? So, repeat. Bed, sofa. Bed, sofa. It is a sofa. It is a sofa. It is a bed. It is a bed. So, there is a bed in the bedroom. There is a sofa in the living room, right? Agora, nós temos aqui shower, right, guys? This is a shower. Look, repeat. Shower. Shower. Okay? And here we have the toilet. Toilet. Right? So, toilet. Shower. Toilet. Okay, guys? So, let's continue. Here we have a bath. Come on, repeat. Bath, right? Bath. It is a bath. There is a bath in the bathroom. There is a bath in the bathroom. Há uma banheira no banheiro. There is a bath in the bathroom. Guys, here in this picture, we have a refrigerator. É uma palavra difícil de se falar. So, come on. Refrigerator. Refrigerator. Mas, existe uma outra forma que você fala fridge. Fridge, right? So, refrigerator or fridge. There is a fridge in the kitchen. Há uma geladeira na cozinha. There is a fridge in the kitchen, right? And here we have this, right, guys? Sink. Sink. Okay, so this is a sink. There is a sink in the kitchen. Há uma pia na cozinha. There is a sink in the kitchen. There is a sink in the bathroom. There is a sink in the bathroom. Há uma pia no banheiro. And here we have the stove, right, guys? Come on, repeat. Stove. So, sink, stove, right? This is a black stove.
This is a black stove. And this is a white sink. White sink. Okay, let's continue. Hey, look at the two pictures, guys. Look at the two pictures. This is a desk, right? And this is a table. So, come on. Desk, table. It is a desk. It is a table. So, is there a table in your kitchen's house? Is there a table in your kitchen's house? Há uma mesa na cozinha da sua casa? Há uma mesa na cozinha da sua casa? So, is there a table? Right? Is there a desk in your bedroom? Is there a desk in your bedroom? Há uma mesinha no seu quarto. So, this is a desk and this is a table, right? Let's continue. Okay, guys, here we have a bookcase. Bookcase. Is there a bookcase in your house? Pessoal, então aqui nós temos, tá, um objeto, tá, que a gente coloca livros. Bookcase, uma estante de livros, right? Bookcase. Okay, guys? So, this is a bookcase. This is a bookcase, okay? And here we have a chair, right? Here we have a chair. So, are there chairs in your house? Are there chairs in your house? Há cadeiras na sua casa? Eu aposto que sim. How many? Quantas? How many? In my house, there are 10 chairs. How many chairs are there in your house? Quantas cadeiras há na sua casa? Ok? So, let's continue. Agora, nós temos lá no livro de vocês vão abrir o livro de vocês, na página 5, page 5, right? And we have this activity, right, guys? Let me see here. Okay. And we have this activity. So, now match each piece of furniture or equipment to its name. Então, nós temos aqui, pessoal, alguns objetos, tá? Mobílias, equipamentos. E aqui embaixo nós temos as palavrinhas, the words, the names, ok? And you have to write here the letters, right? So, bed, bookcase, chair, desk, fridge, shower, sink, sofa, stove, table, toilet. Pessoal, não é para você escrever dentro a palavrinha, tá? O nome. Você vai só usar as letrinhas, right? Just the letters, apenas as letras. Exemplo, deixa eu ver aqui um para vocês. Vou fazer um. Vou colocar aqui, olha, aqui, tá? A setinha está apontando para cá. Que objeto é esse, pessoal? Yes, it's the stove. Aí eu coloco a letrinha. Aqui, letra J, right? Stove.
E aí, assim, você faz todas as atividades. Aí, a gente vai aqui para a próxima questão, ainda na página 5, tá? Aí, nós temos assim, your turn, sua vez. Your turn. Choose the best option to complete each sentence. É a página 5 ainda do livro de vocês, tá, galera? Do livro positivo. In my grandma's living room, there is... Olha aqui o verbo que nós estamos trabalhando. There is a very comfortable... Aí aqui nós temos o espaço que nós vamos preencher com a palavrinha. Made of leather. Made of leather. Feita de couro. Tá? Então, aqui também nós temos uma parte da casa. Você lembra o que significa living room? Nós vimos na aula anterior. Yes, it's the sala de estar. Living room. Então, na sala de estar da minha avó, há um muito confortável feito de couro. Aí nós temos 3 opções, 3 options. Bed, desk or sofa. Pessoal, quais desses objetos pode ser feito de couro, é muito confortável e fica na sala? Aí você marca a opçãozinha aqui correta, tá? Só é para marcar, não precisa escrever. Aqui. Hannah and Lias is very organized. Então, alguma coisa da Hannah e da Lia é muito organizado. Olha o verbo que nós estamos trabalhando. There are 2 beds, 2 nightstands, and 2 lamps. Pessoal, beds, tá? Fica em que parte da casa? Bathroom, bedroom or living room? Eu acho que isso aqui é muito fácil. Escolha, marque, tá? Não precisa escrever. Oliver is always in the kitchen. Olha só. Oliver is always in the kitchen. He loves cooking. He loves cooking. His blah, blah, blah is always full of delicious food. Está sempre cheio de comidas deliciosas. Pessoal, qual a opção que a gente vai marcar? Chair, fridge or desk? Facinho, né? Aí aqui, there are so many books. Essa aqui também é muito tranquila. In Miss Bellow's house. Miss Bellow's house. That she needs 3. O que ela precisa para colocar tantos livros que ela tem? Bookcases, tables or sinks, guys. Very easy, right? Let's continue. Pessoal, essa questão aqui, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Take a look at the house below and describe it using there is, and there are. Pessoal, você vai observar essa imagem e você vai descrevê-la usando there is ou there are. Na verdade, there is e there are, tá? Você pode usar os dois. E aqui, you can mention
the rooms and furniture. Então, você pode mencionar os cômodos e também a mobília, tá bom? Eu vou fazer uma aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Porque essa canetinha não é muito legal para escrever, mas vamos lá. There, vou fazer uma no plural, tá? No singular, aliás. There, oh Jesus. There is. Aí, pessoal, se eu uso there is, por exemplo, there is, let me see. Okay, what is it, guys? Do you remember the name? Okay, it's a table, right? So, there is a table. There is a table, right? Pronto. There is a table. Pessoal, aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 more spaces. Você tem mais 6 espaços para você fazer, tá? Você pode dizer, há tantos banheiros, há tantos quartos, tá? Há tantas cadeiras, há tantos sofás. Aí você diz a quantidade. Lembrando que você tem que usar o there is e o there are. E só para recapitular, tá? O there is eu vou utilizar quando eu estou falando de singular e o there are eu utilizo quando eu estou falando de plural, ok? Acho que vocês já entenderam isso, eu espero que sim, tá bom? There are, plural, ok? Então, se eu for falar que tem, deixa eu ver quantas beds existem nessa casa? 1, 2, right? Então, aqui nessa casa, existem 2 camas. Então, eu não posso usar o there is, eu vou ter que usar o there are. E aí, eu vou e digo o número, tá? Tem 3 camas, há 3 camas, há 4 camas, há 2 camas. Bem tranquilo. Aí, nós passamos aqui para as páginas seguintes. Essa página, galera, tem uma questão aqui embaixo dessa página, que é a página 6, que eu quero que vocês façam, ok? Esse texto aqui que eu trouxe para vocês, é para vocês fazerem a leitura em casa, tá? Assim que a gente terminar, vocês fazem a leitura do texto, e aí nós temos uma questãozinha embaixo dele, ok? E esse texto, ele traz como tema, como título, Children's Bedroom Around the World. Children's Bedrooms Around the World. Então, quartos de crianças ao redor do mundo, tá? Esse é o tema desse pequeno artigo aqui para vocês. Então, vocês vão tentar ler. Primeiro, antes de vocês buscarem algumas ferramentas para vocês fazerem a interpretação desse texto, tá? Comecem grifando aquelas palavras que você já conhece, certo? E para te ajudar a ter mais ou menos uma ideia sobre o que vai falar o texto. Por exemplo, o nosso título é Children's Bedroom Around the World. Então, quartos de crianças ao redor do mundo. A gente já sabe que esse texto vai falar sobre quartos, né? Qual compartimento que ele vai retratar? Quartos. De adultos? No. De crianças, ok? E aí você vai marcando aquelas palavrinhas. Por exemplo, aqui na primeira linha, eu tenho a palavra expresses, tá? Expressa. Aqui, identity, identidade. Colored, colorido, coloridos, tá? Posters, posters. Books, livros.
Toys, eu acho que é uma palavra que muitos de vocês já conhecem, brinquedos. Aqui, comfort, conforto. E aí a gente vai fazendo essa marcação, tá? Que ela vai te ajudar a ter uma ideia sobre o que se fala o texto. Aí, quando vocês tiverem terminado de fazer essa questão da interpretação do texto, tá? Uma leitura, uma análise, nós passamos lá para a segunda questão dessa página. Aí nós temos essa questãozinha aqui, tá? Read the text and decide if the sentences are true. Se forem verdadeiras, você vai colocar T. Or false. Se forem falsas, você coloca F. Ok? Aí nós temos aqui, pessoal, é sobre o texto, tá? Então, primeiro você faz o texto, depois você vem para cá. A primeira sentença aqui é: bedrooms are connected to identity. Quartos estão conectados com a identidade. Children's rooms are the same all over the world. Quarto de crianças, os quartos das crianças, tá? Pessoal, aqui rooms é uma outra forma de a gente falar quarto, tá? Eu posso falar bedroom ou apenas room, ok? Children's rooms are the same all over the world. Então, o quarto das crianças, os quartos das crianças são os mesmos em todo o mundo. Gente, isso é impossível, né? Então, essa aqui a gente já tira de letra. Como que o quarto da criança, o quarto de uma criança poderia ser idêntico ao quarto de todas as crianças ao redor do mundo? Impossível. Por quê? Nós temos questões culturais, questões financeiras, certo? Então, é impossível que um quarto, por exemplo, do meu filho seja igual ao quarto de, por exemplo, do filho da princesa, da Kate Middleton, lá na Inglaterra, certo? Questões financeiras, questões culturais. Aí nós temos the photo series where children sleep shows children from only one country. Então, no texto que vocês vão ler, fala sobre, foi um fotógrafo, ele viajou por alguns países, não sei, e ele fez uma série de fotos. Como é o título do nosso texto? Children's Bedroom Around the World. Quarto de crianças ao redor do mundo. Então, pessoal, por esse título, a gente pode falar que ele vai falar apenas de um lugar? Se ele está dizendo ao redor do mundo, certo? Não, né? Ele vai falar sobre diferentes lugares, ao redor do mundo. E aqui nessa opção nós temos assim, que esse artigo, tá? Ele mostra crianças de apenas um país. Aí já não bate com o nosso título, tá? Aqui, there are many toys in Kaya's bedroom. Kaya é a garotinha lá do texto, tá? Que mostra a imagem. Aí ele diz que há muitos brinquedos. Então, dá uma olhadinha na imagem e verifica. Aí nós temos aqui, pessoal, agora, look at 2 more photos from the series where children live. Describe Liz and Juan's bedroom. Então, aqui nós temos 2 crianças, 2 children, right? 2 kids. E você vai descrever o quarto dessas crianças. Como que você vai fazer isso? Você vai usar o there is e o there are. Eu vou colocar aqui algumas palavrinhas para vocês. Por exemplo, você pode usar, deixa eu ver aqui, tá? Você pode usar, pessoal, aqui, tá? Você pode usar da garotinha aqui.
toys. Você tem computer. Você tem wardrobe, guarda-roupa, tá? Wardrobe. Você vai ter também chair. Você tem desk, ok? E aí você vai dizer, por exemplo, você vai fazer there are, tá? Há um computador, há uma cadeira, there are. Se tiver no singular e se tiver no plural. Aqui nós vamos continuar também. E nós temos, aqui no do garotinho, tá? Do Juan, nós teremos hats, vários chapéus, tá? Nós temos guitar, ok? Nós temos uma bed. E aí você analisa e verifica o que mais que você pode utilizar, ok? Usando there is, there are também. E para finalizar hoje, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, lá na página 16, ok? E você vai fazer a quinta questão apenas da página 16, que está trabalhando com o verbo there is e o verbo there are, ok? Então, a quinta questão da página 16, apenas essa, porque nós finalizaremos trabalhando com o verbo there is, there are, e aí tem um exercíciozinho de fixação lá na página 16 para vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, eu estarei esperando, aguardando vocês. Um beijo no coração e bye bye, guys! Vejo vocês na próxima aula. Não se esqueçam, dúvidas? Call me. Bye bye.